A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E hoje o verso se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que verso maravilhoso, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência quer dizer o conhecimento antecipado de Deus Pai. Em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Quero mencionar algumas palavras em 2 Pedro, algumas, não todas, mas algumas palavras que começam com a letra S, alguns S's, na carta de 1 Pedro. Inclusive, alguém já diz que Pedro pode ser definido o tema como sofrimento e submissão, duas palavras com S. Outros já dizem que podemos definir como 4 ou 5 temas em cada capítulo de 1 Pedro. 1 Pedro 1, santificação. 1 Pedro 2, salvação. 1 Pedro 3, submissão. 1 Pedro 4, sofrimento, e 1 Pedro 5, serviço, não é? Mas nós vamos falar de alguns aqui, olha, santificação do Espírito, 1 Pedro 1, 2, e também sangue de Jesus, olha, o sangue de Jesus, a santificação do Espírito ocorre por causa do sangue de Jesus. 1 Pedro 1,5 diz que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação. Salvação é outra palavra. E no 9, verso 9 diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Salvação da alma. Santificação do Espírito, sangue de Jesus, salvação da alma. 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. Mais duas palavras com S. 1 Pedro 1,18, sabendo. Pedro queria que nós soubéssemos que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais. 1 Pedro 2,5, fala do sacerdócio santo. Vós, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Nós temos um sacerdócio todo crente, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão. Não é um sacrifício mais animal, mas um sacrifício espiritual, a gratidão do coração, a nossa adoração a Deus. Tudo isso são sacrifícios espirituais, Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade. E não só é um sacerdócio santo, mas também um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados puséssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados. Eita, outra maravilha que a cruz de Cristo nos trouxe cura, nos trouxe sarados, para que nós fôssemos sarados. E 1 Pedro 5,14 diz assim, que é o último verso:
Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos que estáis em Cristo Jesus. Amém. Saudai-vos, saudai-vos. Saudação. É importante a gente saudar os crentes um ao outro. Naquela época eles até usavam ósculos de amor, que é um beijo no rosto de saudação, que era comum no Oriente. Nós no Ocidente estendemos a mão, mas devemos saudar a todos e saudamos os irmãos com a paz do Senhor. 10 S's na carta de 1 Pedro, há muito mais, a submissão, a sofrimento, a serviço, muitos S's na carta, mas vou ficar com esses 10. Primeiro, santificação do Espírito. Segundo, sangue de Jesus. Terceiro, salvação da alma. Quarto, sede santos. Quinto, sabendo. Sexto, sacerdócio santo. Sétimo, sacrifícios espirituais. Oitavo, sacerdócio real, é santo e real. Nono, sarados. E 10º, saudai-vos. Que Deus te abençoe. Com as ricas bênçãos, você pode estudar 1 Pedro. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Clica na foto, vai na lista das pastas, ali você encontra um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém.